Prosseguindo no estudo da apologética cristã, estamos na lição 5, vamos ao capítulo 4, defendendo o Espírito Santo. Agora vamos ver as acusações, os comentários heréticos que são feitos em relação ao Espírito Santo e vamos fazer a defesa. Número 1, primeiramente, sobre a sua divindade. Acusação: o Espírito Santo é uma influência e não uma pessoa. Essa é normalmente a acusação que se faz, o comentário que se faz sobre o Espírito Santo. Bom, como a defesa, eu vou citar aí alguns exemplos na Bíblia, para nós vermos que o Espírito Santo ele não é apenas a influência do Pai, como alguns dizem, ou a influência de Deus. Ok? O primeiro exemplo que eu coloquei aí é o batismo de Jesus. Por quê? Porque no momento do batismo de Jesus, nós temos o Filho, ok, sendo batizado por João, nós temos o Pai falando do céu, e nós temos o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba, ok? E nós sabemos que Jesus Cristo também prometeu, olha, se eu não for, ele não virá. Ou seja, eu tenho que subir para que o Espírito Santo desça, para que vocês tenham o Consolador com vocês até que eu volte. Então, está claro que nós temos, na Bíblia, a descrição da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falamos nessa ordem por uma questão de ordem de ministério. O Pai no Antigo Testamento, o Filho nos 3 anos de ministério, aqui na Terra, e o Espírito Santo agora na era da Igreja. Bom, então, esse é um primeiro exemplo. O segundo exemplo que eu falo é um exemplo que eu considero questionável. A seita que defende, como os Testemunhas de Jeová, por exemplo, que o Espírito Santo não é uma pessoa. Ok? Os Testemunhas de Jeová, o que eles responderiam para esse exemplo aqui? Veja, a blasfêmia contra o Espírito Santo, eu comento, é uma das maiores evidências do Espírito Santo como sendo uma pessoa, pois o texto diz que toda blasfêmia contra o Pai e contra o Filho serão perdoados, mas contra o Espírito Santo, não. Ok? Então, observe, se Jesus Cristo disse que a blasfêmia contra o Pai e contra o Espírito, contra o Pai e contra o Filho são perdoados, por que contra o Espírito Santo não? Como é que nós explicamos isso? Olha, nós explicamos da seguinte maneira: o Espírito Santo é aquele agente que está agindo com a igreja hoje, está agindo com a humanidade hoje, tá ok? Então, se você peca contra o Pai, contra o Filho, o Espírito Santo está agindo, fazendo você orar com gemidos inexprimíveis, você consegue a sua misericórdia. Agora, se você peca contra o Espírito Santo, blasfemando contra ele, lembre-se o que significa blasfemar contra o Espírito Santo segundo o contexto. Significa você atribuir aos demônios uma obra do Espírito Santo. E isso, claro, é gravíssimo. Ok? Então, Jesus Cristo falou que essa blasfêmia, que isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, dizer que as obras do Espírito Santo são obras de demônios. Então, Jesus Cristo diz que essa blasfêmia não será perdoada. Ok? Então, se existe essa ação do Espírito Santo em favor da humanidade e ele é ofendido dizendo que a obra dele é, na verdade, uma obra de demônios, o que nós entendemos é o Espírito Santo não vai mais conseguir agir, gerar a misericórdia, o arrependimento nessa pessoa. Então, essa pessoa não vai ter mais como se arrepender. Por isso, ela não será perdoada. Ok? Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um exemplo de como realmente ele é uma pessoa distinta do Pai e do Espírito, do Pai e do Filho. Pois bem, e também o exemplo de Ananias e Safira, em que eles mentiram para o Espírito Santo. Okay? Então, se você, na descrição do apóstolo Pedro, nós vemos pelos fatos, eles mentiram. Então, nós vemos que você não mente para uma influência.
Você mente para uma pessoa. Então eles mentiram para o Espírito Santo. Então, por essas evidências, nós vemos que o Espírito Santo, ele é sim Deus. É claro que nós estamos diante de um tema bem difícil de nós explicarmos na história. Eu sempre digo que a tentativa de explicar o inexplicável gerou muitas seitas, ok? A tentativa de explicar coisas sobre a divindade que nós não temos como explicar. Então, nós acreditamos em um Deus que a Bíblia descreve como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Os detalhes de como é essa relação de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são complicadas. Na história nós encontramos pessoas que tentaram explicar por que Jesus Cristo disse que o Pai era maior do que ele. Nós explicamos que naquele momento que Jesus Cristo estava aqui na Terra, como Deus e como homem, mas como Deus, ele, por exemplo, perdeu a sua onipresença, ok? Mas como homem, ele era um homem comum, mas ele era inferior ao Pai nesse sentido, humanamente, porque ele tomou a forma de homem, ok? Mas antes ele era o Deus eterno. E teve um católico, chamado católico ariano, que ele resolveu explicar que Jesus Cristo era um Deus menor, ok? E não o homem, o Deus encarnado, então sendo menor que o Pai. Ele tentou explicar que Jesus Cristo era um Deus menor, que ele não era o Deus eterno, ele tinha sido criado. Se eu digo que ele, quando ele diz o Pai é maior do que eu digo que ele está falando como homem, eu não estou afetando a eternidade dele, porque eu prego que ele é 100% homem, 100% Deus, ok? Mas esse católico ário, ele já pregou que Jesus Cristo não era um Deus eterno, ele era um Deus que tinha sido criado. E por que ele inventou essa heresia? Foi porque os católicos romanos, um outro grupo de católicos, estavam debatendo sobre quem morreu na cruz. E como era a união entre a humanidade e a divindade de Jesus Cristo. Veja, chegamos exatamente naquele tópico que eu estou falando para vocês, ok? Como eu responder aquilo que não tem resposta? Como eu explicar o inexplicável? Eu não tenho como explicar a união das duas naturezas de Jesus Cristo, a humana e a divina. Eu não tenho como explicar isso, ok? Mas os católicos romanos, tentando explicar o inexplicável, eles diziam o seguinte: não, foi uma união perfeita, de maneira que não tem como se separar. Ou seja, a Iário perguntava o seguinte: mas então, e na cruz, eles morreram? Morreu o homem, morreu Deus? Aí os católicos romanos falaram: sim, morreu o homem, morreu Deus. Iário não aceitava, não, mas então nós temos que dizer que Jesus é um Deus menor, que ele teria sido criado, não pode ser o Deus eterno. Ou seja, duas heresias, porque é claro que Deus não morreu na cruz. E é claro que Jesus Cristo também, como Deus, ele é eterno. Essa é a descrição da Bíblia. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Por que João usa essa expressão no princípio ou em princípio? É claro que ele está ligando ao livro de Gênesis. Em princípio, criou Deus os céus e a terra. Então João está dizendo lá naquele princípio da criação de todas as coisas, tanto que ele diz: todas as coisas foram feitas por ele. Se ele fosse uma criatura, João estaria errado em dizer que todas as coisas foram feitas por ele. Se todas as coisas foram feitas por ele, significa que ele não foi feito, ele não foi criado, ele não tem princípio. Ele é o Deus eterno, ok? Então, a tentativa de explicar o inexplicável nesse ponto, que nós dizemos: olha, tem que chegar a um ponto que você fala o seguinte: olha, aprendam comigo e com Apolo a não ir além do que está escrito. Foi o que o apóstolo Paulo disse ao povo de Corinto. Ok? Então a Bíblia claramente, principalmente pela questão da blasfêmia contra o Espírito Santo não ser perdoada e contra o Pai e contra o Filho ser perdoada. Ok? Então claramente nós vemos uma distinção. Agora, professor, me detalhe tudo sobre essa distinção e essa união e distinção. Isso eu estaria cometendo o mesmo erro dos católicos romanos e católicos arianos.
tentando explicar o inexplicável, e a possibilidade de surgir uma heresia seria muito grande, né?